Dieta low carb, dieta cetogênica, dieta paleo, dieta detox, dieta da lua, dieta. Você quer emagrecer, mas só de ouvir a palavra dieta faz todo o seu corpo arrepiar? Será que dieta é o único caminho para emagrecer? Hoje vamos falar com uma especialista em nutrição, emagrecimento e comportamento e explorar alternativas. Oi gente, este é o Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez e você está no lugar certo se você quer aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Nossa convidada de hoje, a Desirê Coelho, ela é nutricionista clínica e esportiva, professora e palestrante pelo Brasil, doutora em ciências pela USP, mestre em educação física pela USP também, especialista em transtornos alimentares pelo Ambulim e coautora do livro A Dieta Ideal. Desirê, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Deilis. Eu sou muito fã do seu trabalho, inclusive porque ele parece muito com a minha linha. E eu até achei uma frase que você escreveu no seu site que eu acho que vale a pena compartilhar. Você fala assim, a área da nutrição vem passando por um momento muito delicado, repleto de mitos e extremismos, que tem gerado uma grande histeria nas pessoas que buscam uma vida mais saudável. Quais são as situações mais comuns que você encontra no consultório? Com relação a essa histeria, eu acho que o clássico é a necessidade, na verdade, a vontade de emagrecimento das pessoas. A gente vive hoje, a gente fala até na ditadura da magreza, e apesar da gente viver num momento que a obesidade é uma grande questão de saúde pública, de saúde mundial, a gente sabe que as pessoas elas estão um pouco desproporcionais nessa vontade de magreza, nessa vontade de emagrecer. Porque uma coisa é a gente falar o seguinte, a pessoa com excesso de gordura, principalmente visceral, ela está com a saúde dela em risco. A outra coisa é as pessoas que elas passaram a associar a magreza com saúde. E a gente, como profissional da área, a gente sabe que isso nem sempre é verdade, ou muitas vezes isso não é verdade. E aí criou até um pouquinho que a gente fala de fatfobia, né? As pessoas têm pavor de gordura, então quanto menor o percentual de gordura, para elas melhor. Só que isso a gente sabe que não está relacionado com saúde. Então acho que esse extremismo maior hoje no consultório são as pessoas que querem emagrecer a qualquer custo. E aí abrem mão da saúde em prol de uma questão estética. Perfeito. Deixa eu pegar esse gancho, inclusive, das pessoas que querem emagrecer a qualquer custo. Porque aí uma das coisas que a gente mais enxerga e vê no consultório são as pessoas que começam a fazer ciclos de dietas, muitas vezes nada saudáveis, né? Mas aí a pessoa faz a dieta, emagrece um pouco, volta a engordar, faz outra dieta, emagrece um pouco, volta a engordar, né? Como é que a pessoa pode fazer para quebrar esse ciclo? Esse a gente chama de ciclo da dieta restritiva, né? Que ela acorda segunda-feira de manhã, fala vou começar a dieta, já começa a fazer uma restrição. Acho que o grande problema é que assim, quando a gente fala de dieta nessa questão, é essa restrição extrema. Então às vezes tem alguma data, um evento, né? Seja carnaval ou um casamento, uma festa que a pessoa tem, ela começa a restringir tudo que ela mais gosta, normalmente, então ela fala assim, vou tirar doce da minha vida, não vou tomar mais álcool e vou tirar farinhas brancas. O que a gente pensa que é uma excelente estratégia, né? Se ela quiser reduzir, só que ela tira aquilo de maneira drástica. E aí ela não conta que, né, ela não lembra que no sábado ela tem uma festinha de criança para ir. E aí chegando lá, ela começa a se sentir muito privada daquilo, porque tudo que ela gosta tá presente, né? Então tem o docinho, tem um sanduíche, enfim, tem as coisas que são normais da gente encontrar nas ocasiões sociais. E muitas vezes a pessoa ali mesmo já não aguenta mais a restrição, porque já tá nela 5, 6 dias e acaba comendo, e entra o pensamento que a gente fala que toda restrição, se não gerar uma compulsão, gera um grande exagero. Então o que ela faz? Já que eu comi uma coxinha, eu não vou sair da dieta por pouco, eu vou comer bastante. E aí come 5 coxinhas, 20 brigadeiros, come 4 sanduíches, come muito mais do que ela comeria numa situação normal. Qual que acontece em consequência? Se sente chateada, frustrada, no dia seguinte, tá bom, agora vai dar certo, eu vou fazer uma dieta. Então, o grande problema dessas restrições é isso, a pessoa sempre acha que o problema está nela. Então, eu não consegui porque eu sou fraca.
né? Então, agora dessa vez eu vou me organizar melhor e vou conseguir fazer essa restrição. E a pessoa precisa entender que o problema não está nela, o problema está na dieta restritiva. Se a gente pega estatística de dieta restritiva, né? Eu até, quando dou palestra, enfim, eu faço uma brincadeirinha fingindo que se fosse um medicamento para ser aprovado pela Anvisa, por exemplo. Se a cada 100 pessoas que tomassem o medicamento, depois de 5 anos, só 10 estão melhores e 70 pioraram, seria um medicamento muito bom, né? Não é um medicamento muito bom que a Anvisa não aprovaria. E é essa a estatística da dieta restritiva. Só que qual que é o problema com dieta restritiva? Que aqueles 10%, aquelas 10 pessoas que conseguiram um resultado positivo, elas faziam uma conta no Instagram. E aí o que acontece? Elas ficam postando o que elas estão comendo, o que elas estão treinando, e aquelas 70 pessoas que não conseguiram um resultado bom, ou até se frustraram, saíram pior, seguem que o problema está com elas. Seguem elas e falam, viu, ela consegue, eu não consigo. Então eu acho que é um mundo bem injusto, que é alimentado, é um comportamento injusto e que é alimentado por falsos padrões que hoje em dia são muito fáceis da gente ter nas mídias sociais. E nesse contexto em que a pessoa tentou um monte de coisas, ela tá ali, segue 500 nutricionistas que aparentemente estão conseguindo, segue os 10% das pessoas que dizem conseguir, e tá com esse sentimento, o problema é comigo, vive frustrado. Como é que ela sai disso? Isso, acabei não respondendo essa segunda parte. Primeiro, a gente fala que é se livrar um pouco dessas influências, que são influências negativas, porque ela até acha, não, mas eu sigo fulano porque ele faz aquilo que eu acho que é interessante, ou ele passa umas receitas que eu gosto, ou ele passa uma série de exercícios que eu acho que são interessantes. É começar a se alimentar de coisas positivas, não só nutricionalmente, mas emocionalmente também. Porque o grande problema da dieta restritiva está no comportamento, né? E está em como a pessoa se sente. Então, vamos supor que tem uma reunião numa quarta-feira à tarde e tem ali, por exemplo, um pão de queijo ou um bolinho de fubá que foi feito pela pessoa, né? Se tem uma reunião na casa da pessoa, com os melhores ingredientes do mundo. A pessoa vai comer aquilo numa quarta-feira à tarde e vai falar, poxa, tô comendo um doce, né? Tô comendo uma coisa com farinha branca. Ela vai olhar no Instagram e a blogueira tá comendo o quê? Tá comendo frango com batata doce. Pasta de amendoim, né? Parece que agora tem que comer pasta de amendoim. Café com óleo de coco. Aquela pessoa, por mais que ela saiba que uma refeição não define o resultado dela, ela vai se sentir culpada. Então, começar a se alimentar de coisas boas, e coisas boas não são emocionalmente, eu acho que é um passo primeiro, que a gente fala, né? Até ignorar essa polícia da comida, essa polícia chata da comida. Que é a visão do nutricionista que chega lá e fala assim, nossa, mas você vai comer isso? Isso é a pior coisa que o nutricionista pode fazer. E muitas vezes eu até entendo que os profissionais fazem isso de um modo positivo, achando que está ajudando, né? Ou fica vigiando que os amigos, parentes estão comendo, né? Só que não é negativo. E aí muitas vezes quando o próprio nutricionista, ou até personal trainer, que eu acho que muitos, né, ou profissional de educação física, acho que muitos vão assistir o vídeo também. Quando eles vão comer isso, aí eles se sentem na obrigação de explicar o porquê que tá comendo. Então falar, hoje é sábado, né? Sábado pode. Ah, não, mas é só uma cervejinha. Ah, não, é só um pastelzinho. Sendo que não teria que explicar. Só que como ele cobra, ele se sente, né, também obrigado a fazer isso. Então acho que para sair desse ciclo da dieta restritiva, primeiro, é entender que o problema não tá nela. O problema tá no método que é ineficaz. Segundo, entender que o resultado ele é de longo prazo, ele não é de curto. E essas dietas só prometem resultado de curto, não de longo. Porque a aderência depois de um ano é 30%. Não é nada. Não é nada. Né? De um ano, né? De 5 anos, enfim. E outra coisa é se alimentar de coisas positivas. Então, não só nutricionalmente como emocionalmente também. Acho que esses são 3 primeiros passos, são fundamentais no processo. Ótimo, e são passos bem práticos. Bem práticos. São passos que vocês podem colocar em prática já. Deve. Né? Deve. Eu queria fazer uma distinção dentro do que você falou. A gente tem, por um lado, essa linguagem de vez em quando não tem problema, né? Então, se você tem uma base muito boa, você não precisa sentir nenhum tipo de culpa, porque o de vez em quando não tem problema. Maravilha. E por outro lado, a gente vê as pessoas também que pegam essa frase e começam com mas é só um brigadeiro, mas é só uma pizza, mas é só não sei o quê. E quando você vai olhar para trás, esse só uma vez foi todos os dias. Sim. Né? Foi mais de uma vez. Mas aí tem uma grande diferença, porque uma coisa é permissão, outra coisa é permissividade.
Então, o que é permissão? Eu, Desirê, amo doce. Amo, adoro, como quase todo dia. Como mesmo. Só que o que acontece? Eu entendo na minha alimentação o que é adequado, qual é o melhor horário para colocar aquilo, e eu faço atividade física quase todo dia. Então, permissão é eu entender que tudo bem se eu comer, desde que eu tenha uma grande vontade de comer aquilo e entenda a minha alimentação como um todo. Permissividade, eu falo que é o tapinha no ombro. Que é o quê? Ah, não, tá tudo bem, hoje tive um dia difícil, vou comer. Ah, não, tá tudo bem, hoje tá chovendo, então me lembra bolinho de chuva, então eu vou comer. Ah, não, tá tudo bem, meu chefe pediu um prazo, eu tô sem dormir, então eu vou comer. Então, permissividade é a pessoa que toda hora se dá uma desculpa para comer. Entendeu? Então, a pessoa é permissiva demais com ela mesma. É diferente de uma pessoa entender que, poxa, se eu quiser comer um bolo de fubá com um café no meio da tarde, de vez em quando, não tem problema algum. Então, são coisas que as pessoas confundem, que elas falam, falar de comportamento é comer qualquer coisa a qualquer hora. Não é isso, tá? Não é. É super importante deixar claro. A gente fala que tem alguns passos anteriores para a pessoa que trabalha comportamento alimentar que ela precisa entender. Um deles é respeito ao corpo. Então, por exemplo, eu te falei que eu adoro doce, mas eu quero comer um doce nesse exato momento? Né? A gente está aqui pré-almoço. Não, o que meu corpo está pedindo é o quê? Uma refeição com mais substância, né, que a gente fala. Então, ele quer o quê? Uma comida quente, ele quer uma comida salgada, ele está pedindo uma salada. Então, é isso, é escutar os sinais internos do corpo, né? Não escutar somente o lado emocional. E aí, essa é a diferença entre permissão e permissividade. Então, as pessoas confundem muito mesmo. Perfeito. Eu adorei, assim, de um jeito bem prático. Então, as pessoas têm que gravar na cabeça isso. Exato. Uma coisa é permissão, outra é permissividade. E identifica se é um lado emocional que você está satisfazendo ou se é o seu corpo que está te pedindo. Seria por aí. Que não tem problema, né? A gente tem que satisfazer o lado emocional. Claro. Só que a toda hora, né, é sempre uma questão, eu falo que é muito mais de contexto, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor que aquele mesmo exemplo, né? Se a pessoa come, sei lá, tá à tarde, sei lá, você pega um diário alimentar, ela fala, comi 4 brigadeiros, uma esfirra, um mini sanduichinho, e aí fala, aniversário do meu filho. Faz parte de um contexto. Agora, comer isso 2 vezes por semana à tarde em casa, né, ou no trabalho, não faz parte do contexto. Então, eu acho que isso que a pessoa sempre tem que entender, se faz parte ou se não faz parte. Adorei, adorei, porque é uma coisa muito prática que vocês podem colocar já, assim, são parâmetros mesmo para a pessoa ter. Então, se eu estou satisfazendo o meu lado emocional, mas com um contexto que faça sentido, tudo bem. Se eu estou fazendo isso já completamente sem lógica ao longo da semana, né, só porque teve um aborrecimento ou qualquer coisa do tipo, já está no campo da permissividade. Exato. A gente fala que aí começa a desenvolver o comer emocional, que todos nós temos, né? Então tem uma comida que lembra, a gente come pelo aconchego, né? Então todo mundo um dia vai chegar muito bravo em casa ou muito estressado e falar, eu preciso tomar um vinho, preciso tomar uma cerveja, eu quero comer uma pizza. E é normal descontar na comida. Todo mundo precisa de uma válvula de escape. Alguns é comida, alguns é treino, outros é, sei lá, álcool, enfim. O que a gente tem que entender é a frequência que isso acontece. Se isso acontece todo dia, várias vezes por dia, chega no meio da tarde, quando a pessoa está cansada, né, está trabalhando na frente de um computador, precisando render, aí ela come 4 bombons toda a tarde, porque na verdade ela está ali o quê? Entediada, está cansada, ela precisa de uma pausa, só que ela não pode fazer porque ela vai no trabalho, então ela vai e ela come. Então aí a gente precisa entender outros fatores associados a essa permissividade, a esse comer emocional. Existe algum exercício, assim, alguma coisa que você pudesse passar para as pessoas, para elas fazerem e perceberem, eu tô na permissividade ou eu tô num caminho mais saudável? Então, tem vários exemplos que a gente pode dar, várias atividades que a gente pode passar para a pessoa tentar identificar esse momento. Quando ela tem mais a gente fala que é diferenciar a fome da vontade de comer. Então a fome muitas vezes ela é específica, a pessoa sente assim a textura, a nuance do sabor, que ela quer salgado ou doce. A vontade de comer ela é mais inespecífica, ela é mais de um grupo, então vamos ter vontade de comer um doce. É diferente da pessoa que fala, tô com desejo de comer o bolo de chocolate da minha avó, entendeu? Que é uma vontade tão específica que é importante a pessoa saciar aquilo, porque senão ela fica remoendo aquela vontade. E já quando é inespecífica, a pessoa abre a geladeira, fica ali olhando, fica pensando o que tem em casa, o que tem na padaria, o que eu posso comprar ali naquele café, né? Então ela fica ali meio perdida naquela vontade. E a gente fala que são as 3 vontades até. Então a pessoa ela pode tentar diferenciar a vontadezinha,
uma vontade e uma vontade zona, tá? Vontadezinha é aquela, o amigo do trabalho foi lá e falou, você quer esse bombom? A pessoa não estava nem pensando em chocolate, ela nem estava, né, pensando em comer, só que ofereceram para ela, ela olha uma coisa que ela gosta, a gente viu uma coisa que a gente gosta, a gente tem o quê? Vontade de comer, mas é uma vontadezinha, né? A vontade é pensar, putz, tem chocolate ali, acho que seria uma boa ideia, mas ainda é uma vontade bem mediana. Agora a vontade zona a gente fala para matar. Que é pensar numa coisa específica, então naquele bolo de chocolate que sua avó fazia. Então a gente fala, organiza, vai lá e come aquele melhor bolo de chocolate. Não vai parar na padaria ou nessas casas de bolo agora, comprar um bolo inteiro e ficar com o bolo ali, entendeu? Porque não é ele que você está com vontade. Então compre aquele mais gostoso, compra uma fatia, faz um ritual e mata essa vontade quando é uma vontade zona. Tá? Então pensar nessas 3 vontades eu acho que é um bom exercício. É um exercício super prático, muito legal. E nesse contexto, assim, em que as pessoas estão fazendo 1 milhão de dietas, a palavra dieta, ela acabou adquirindo uma conotação até negativa. Muito. É isso mesmo? Na verdade, dieta é tudo que uma pessoa come num dia. Então eu faço a minha dieta, você faz a sua dieta. Então, o que a gente usa, só que a palavra dieta virou sinônimo de dieta restritiva. Né? Então quando a gente fala dieta, a pessoa já entende muitas vezes que ela vai fazer uma restrição, que ela vai ser podada em algum momento, né? Que ela vai ter que se controlar para comer as coisas dentro daquele parâmetro. Então hoje em dia, no coloquial, né, no que as pessoas falam, a dieta criou sim essa conotação. Então a gente é importante como profissional também sempre diferenciar o que a gente está querendo dizer. Eu acho muito importante a gente fazer essa distinção, porque eu vejo que por conta dessa conotação que foi criada, que é relacionada com dieta restritiva. Exato. Não com um conceito de dieta, né? Exato. E aí, às vezes, os próprios profissionais acabam sendo ou eu sou a favor de dieta, ou eu sou contra. Dieta é do demônio, esquece, Exato. Tem que retirar. E tem contextos em que as dietas se aplicam, né? Quando a gente fala de patologias, quando a gente fala até de alto rendimento, você precisa realmente fazer uma coisa mais planejada. Estruturada, claro. Tem pessoas, então, que lidam bem com uma dieta? Se ela tiver começo, meio e fim. Né? Que eu acho que esse é o grande problema quando a gente fala de comportamento alimentar, principalmente. E a pessoa fala, então fui na nutricionista, passei na Desiree e peguei uma dieta. Né? Quando a gente fala, peguei uma dieta, fui no nutricionista e peguei uma dieta, a pessoa entende que aquilo vai ter um fim. Quando a gente trabalha comportamento alimentar, não tem fim. A gente quer o quê? Fazer com que a pessoa entenda que aquilo é um novo padrão, um novo modo de se alimentar, um novo modo de se relacionar com o alimento. Quem se dá bem com dieta restritiva? Nem atleta se dá bem. Né? Essa é a grande verdade. Então eles fazem aquela dieta porque eles sabem que o objetivo deles é maior. É uma competição, bater um recorde pessoal ou até um título, enfim, né? Que lida com alto rendimento. Então, mas no entanto que quando eles estão no off-season, né? Quando acabam as competições, tudo que eles querem é comer tranquilamente, livremente, acabam ganhando muito peso, enfim, e aí forma esse ciclo do atleta. Tanto que a gente fala que até esporte de alto rendimento não é saúde, né? Isso é pra gente que trabalha com nutrição esportiva também é muito claro. Mas o que eu acho importante é entender isso. Ninguém, nem eles que têm esse objetivo máximo se dão bem. E o que é muito assustador para mim como profissional deles é ver que as pessoas elas querem fazer dieta restritiva o dia inteiro, o ano inteiro, o tempo todo. E achar que é normal. Gente, não é normal, né? Você pode até fazer por um período, mas depois precisa entender o que é o seu equilíbrio, né? Que senão você vai estar fadado ao fracasso e frustração. E é que a gente vê muitas pessoas que levam a coisa realmente ao extremo, que postam isso nas redes sociais, que colocam como um grande exemplo a ser seguido, né? Principalmente profissional, né? Hoje, eu acho que... Eu falo assim, que se tem uma blogueira, né? Que é, sei lá, trabalha com moda e posta o dia a dia dela e alguém segue o que ela tá falando, o bobo da história não é ela tá no direito dela de colocar a vida dela ali, né? O bobo da história é quem tá seguindo o que ela fala. Agora, quando é um profissional da área que posta, olha o meu treino, olha o que eu como pós-treino, olha meu café da manhã, olha meu almoço, olha meu jantar, isso me incomoda muito. Por quê? Porque ele tá querendo servir de exemplo, sendo que ninguém sabe qual que é o custo pessoal que ele tá tendo com aquilo. Eu atendo profissional nutricionista, eu tenho algumas pacientes que são nutricionistas e que já tiveram transtorno alimentar. Inclusive a gente sabe que tanto o professor de educação física quanto o nutricionista é um público de risco para desenvolver transtorno alimentar.
Então, eu, por exemplo, né, que fiquei no Ambulim uma época, né, fiz o curso do Ambulim, que é de transtorno alimentar. Às vezes eu pego um feed, né, a página de um nutricionista no Instagram, para mim é claro que é uma pessoa transtornada, só que o público não sabe, né? E aí eles acham que aquilo é normal, só que o tanto de conflito interno que essa pessoa tem de fazer aquilo, ou como ela não sustenta aquilo emocionalmente, ela não posta, porque as pessoas só postam o que é positivo. Né? Ela não posta o episódio compulsivo dela, ela não posta ela chorando porque não pode comer, né? Ela não posta ela chorando porque ela comeu e achou que não devia, entendeu? Então, assim, vida postada não é vida vivida, né? Então, acho que isso é um grande problema hoje. Mas, repito, me incomoda muito mais quando eu vejo nutricionista ou professor de educação física querendo servir de exemplo, porque eles não são, normalmente. E nessa situação, assim, de novo, nesse contexto de, ok, dieta restritiva ninguém sustenta, mas padrão alimentar saudável, sim. Tem que ser, né? Tem que ser. A gente conversou sobre a questão da permissividade e do lado mais saudável nisso, que eu acho que pode ser um parâmetro, né, para a pessoa perceber se ela está numa dieta restritiva ou se ela está num caminho mais saudável. Mas para a pessoa mesmo, assim, uma dica prática de quais seriam os sinais vermelhos de, olha, para mim é melhor não brincar com dieta nem de forma pontual. Tá. Bom, se ela já teve um histórico de transtorno alimentar, de jeito nenhum. Se ela tem um pensamento obsessivo com comida, então a pessoa que só pensa nisso, o dia dela é todo programado, por mais que ela não trabalhe com isso, né? O que eu vou comer, o que eu vou, né, treinar. Se a pessoa é muito obsessiva com calorias, então fica contando caloria, eu acho que é um sinal grande ali. Porque assim, a comida ela faz parte, ela tem que fazer parte da nossa vida. Mas ela tem que fazer parte da nossa vida assim como fazer uma atividade física, como ler um livro, ou ir ao cinema, como ligar para um amigo, sair para dar uma passear. Tudo isso tem que estar balanceado. E hoje a gente não vê isso. A gente vê a pessoa obsessiva pensando em comida o dia inteiro, o que ela não pode comer, o que ela pode comer, né, o que faz parte da dieta dela ou não, e sendo que as outras partes estão lá embaixo. Então, eu acho que esse é um grande sinal amarelo aí, amarelo piscante, assim. Perfeito. Você escreveu, inclusive, um livro com Márcia Talo, o livro A Dieta Ideal, né? Exato. Justamente para mostrar que não há dieta ideal. Exato, né? Foi uma brincadeira da editora quando sugeriu esse nome, eu fiquei louca. Na reunião, falei, vocês estão loucos que eu vou colocar o nome do meu livro, né? Que é Contra a Dieta, de A Dieta Ideal. E aí o pessoal da agência falou, mas você não acredita que essa é uma dieta ideal que a pessoa tem que seguir? Eu falei, acredito. Ele falou, então. E aí eles colocaram ali, né, no subtítulo, na capa, né, sem terrorismo, sem mitos, né. Que reforça, inclusive, o que a gente está falando, de que o problema não é a palavra dieta. Exato. Dieta é o padrão alimentar da pessoa, o problema é a dieta restritiva. Exato. Porque a gente tem que se relacionar com a comida de uma forma saudável. A comida ela tem que existir. Exato. E uma das coisas que eu adorei do livro é que vocês criaram um questionário, né? Justamente para a pessoa avaliar como é que está essa relação com a comida. Como é que vocês chegaram nesse questionário? Então, a gente não criou esse questionário, né? Eu adaptei de alguns outros já existentes. Então, tem o questionário da própria Evelyn Tribble, né, que é uma das criadoras do movimento Comer Intuitivo, né, do Intuitive Eating. Tem alguns outros questionários também do Brian Wansink, etc. Eu juntei uns 2, 3 questionários ali, coloquei umas coisas que são mais da nossa realidade brasileira. Então, não é um questionário científico, né, não é que tem uma pesquisa, mas foi baseado em alguns questionários que tem. Então, ele foi meio que um misto ali para ser fácil. E ele é sensacional. Eu percebi, inclusive, gente, que tá no site dela, você pode entrar no site, fazer o questionário, né? E você tem a pontuação, você vê como é que tá a sua relação em várias áreas, né? E assim, só de bater o olho, a gente que atende muito paciente, que vê as redes, que tem vida, né? A gente percebe que hoje é muito comum a grande maioria das pessoas não terem um relacionamento saudável. Não. Em alguns dos pontos, né? Porque tem várias possibilidades de como isso pode acontecer. O questionário é dividido em 3 grandes áreas, né? Respeito à fome, à saciedade, enfim. Mas entenda que o questionário não significa que né, quando você está lendo, você já percebe a questão ali que seria mais natural e a que não seria. Mas é só para a pessoa entender se aquela repetição do comportamento pode ser um problema. Então, hoje em dia é muito comum a pessoa não ter um relacionamento saudável com a comida
E eu acho que o que me preocupa é porque isso é muito valorizado pela nossa sociedade atual também. Então, quando ela come uma coisa, por exemplo, se ela fala, não como mais fritura. Ah, ótimo, né? Ela fala, nossa, parabéns, não come mais fritura. E ela se acha o modelo de não comer fritura. Aí um dia ela vai comer uma batata frita. O que ela vai se sentir? Muito mal. E aí começa já a ter esse relacionamento inadequado. Então, é muito comum, ela só tem que entender se isso está desproporcional. E aí, para a pessoa que faz e que identifica, olha, porque a gente sabe de dentro, assim, né? No fundo, você sabe, a coisa não tá tão legal aqui dentro, né? Talvez você não esteja disposto a expor para o mundo ainda, mas você percebe que em determinados ambientes você não fica confortável, que você foge de alguns ambientes, inclusive, para não se expor à situação de comida, pensa em comida o dia inteiro. Então, a pessoa tem vários sinaizinhos ali, amarelos, vermelhos, que podem chamar a atenção de acho que eu não estou me sentindo muito bem com a minha relação. Qual seria o primeiro passo? O que você fala para as pessoas? Olha, vocês têm que fazer isso. Eu acho que o primeiro é procurar o acompanhamento, né? Tanto de uma nutricionista que tem mais essa abordagem. Não de qualquer nutricionista, aliás, eu até foco bastante isso porque eu já atendi pessoas que têm um comportamento muito inadequado com comida, que passou em profissional, que passou dieta restritiva. E aí só piorou ainda mais o quadro. Então acho que tem que tomar muito cuidado com esse profissional que passa, né? Porque cada um tem a sua área, claro, né? Assim como na medicina, na nutrição também. E eu acho que a pessoa primeiro passo é sempre identificar. Outra questão é a pessoa entender que ela não vai sair poxa, tem um relacionamento muito conturbado com a alimentação para felizes para sempre. Vai existir um processo de altos e baixos. Existe sim alguns episódios que a pessoa pode acabar cometendo exagero. Isso faz parte de qualquer acompanhamento, né? E o principal depois é a pessoa entender quais são os principais gatilhos dela. Mas isso que você falou é muito importante. Se a pessoa se esquiva de ambiente social que tem comida, ou sempre vai e já comeu antes para não comer lá, isso tudo são aspectos bem tristes, se a gente for pensar. Porque a comida ela é um grande modo de vínculo, né? Então, acho isso um alerta para a pessoa. Desirê, você falou uma coisa que eu achei assim, muito importante. A questão de não vai ser 880, não é hoje eu tô sofrendo, né? Eu tô muito frustrada, eu tô com esse sofrimento interno e da noite pro dia eu vou passar ao felizes para sempre. Exato. Mas é possível chegar ao felizes para sempre? Super possível, né? É possível e tem que ser almejado isso. O problema é que a pessoa tem que entender que não dá para chegar ao felizes para sempre querendo fazer dieta restritiva e emagrecer. Porque isso é uma coisa que aparece no consultório também. A pessoa fala, quero emagrecer e quero melhorar meu comportamento com a alimentação. Aí você fala, calma. São duas coisas que não é que elas são completamente opostas, mas a pessoa, muitas vezes, numa melhora do relacionamento com a comida, ela pode estabilizar o peso dela, ou muitas vezes, por ter alguns episódios até de exagero, por comer coisas que ela não se permitia há muito tempo, ela pode sim ganhar um pouco de peso. Pode ser natural do processo. A questão é que depois ela vai chegar num equilíbrio que o corpo dela começa a responder de outra maneira. Então a pessoa ela tem que saber lidar com essa ansiedade dela. E entender que o processo ele é de altos e baixos e isso pode se refletir no corpo dela. Então eu acho mas que no longo prazo, gente, eu vejo isso no consultório. A chance de melhora ela é muito grande para quem realmente está disposto a se abrir para o processo. Mas é isso, né? Não vai ser em 2 meses. Né? Uma coisa assim, né? Igual, você deve atender bastante gente assim também. Mas que faz dieta, a mãe levou, né, no endócrino pela primeira vez aos 10, 12 anos de idade, faz dieta desde então, tá com 35 e aí chega no seu consultório, então, quero parar de fazer dieta. É maravilhoso, só que não vai ser um processo, né? Não vai tirar 20, 25 anos, ou às vezes 30 anos, em 2 meses. Então tem que entender que é um processo. E aí, aos poucos, também esse acompanhamento, muitas vezes, logo no começo, ele é muito mais próximo, e depois a gente vai distanciando mais. E tenho pacientes na clínica, vários, com resultados excelentes. E tem que entender que é um processo, e que é um processo, como você falou, que vai ter recaídas, vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, e é normal. A gente vai falar, inclusive, um pouquinho mais sobre isso no A Nutri Responde no próximo bloco. Desirê, muitíssimo obrigada mesmo por participar. Acho que você tem, assim, uma missão muito linda de trabalho, da qual eu compartilho. Muito obrigada. E se você pudesse deixar para o pessoal, então, uma mensagem final, o que você deixaria? Que eu falaria para eles se alimentarem de coisas boas, né? Tanto nutricionalmente como emocionalmente, como eu disse, mas entender que coisa boa também é coisa gostosa.
E tudo é uma questão de contexto, se pertence ou não ao contexto. Então não se coloque numa obsessão muito grande, né, por ser perfeito, que a perfeição ela só traz infelicidade. Não existe. Exatamente. E a beleza, inclusive, está na imperfeição. Exato, e a beleza da vida e na alimentação também, né? É comer a salada quando faz parte do contexto, mas comer um hambúrguer ou comer uma deliciosa massa, né? Massa, aliás, não tem problema nenhum, quero até tirar esse exemplo, né? Comer uma deliciosa, sei lá, carne, enfim, para quem acha que aquilo faz sentido. E aí tá a beleza também. Maravilha, muito obrigada de novo. Eu que agradeço. E agora eu quero ouvir de vocês. Vocês se identificaram alguns desses sinais vermelhos ou amarelos em vocês ou em alguma pessoa que você conheça? Conta pra gente nos comentários e deixa também as suas dúvidas sobre nutrição, sobre suplementação, porque no próximo bloco a Nutri responde. Hoje na Nutri Responde, vou te ensinar 2 estratégias práticas para mudar seus hábitos. É muito comum as pessoas se sentirem frustradas na tentativa de manter uma alimentação saudável e de atingir verdadeiras mudanças de hábitos. Muitas até começam, mas se enfrentar alguma dificuldade tendem a fraquejar. Aquele famoso enfiar o pé na jaca, que rapidamente se transforma em diminuição da autoconfiança. A cada tentativa frustrada, essa autoconfiança se abala ainda mais, até resultar quase que inevitavelmente na desistência. Você se identifica com esse sentimento ou conhece pessoas que estão passando por algo parecido? A pergunta de hoje é da Lucia Vasquez. Ela se sente exatamente dessa forma. Ela falou o seguinte: eu quero muito emagrecer, mas toda vez que começo uma dieta, desisto depois das primeiras semanas. Estou tentando melhorar meus hábitos e estou animada, mas tenho medo de perder o ânimo com os aborrecimentos do dia a dia e desistir. Consegue me ajudar? Lucia, primeiro, muito obrigada por compartilhar com a gente. Eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com a sua pergunta. Para te ajudar, eu quero te ensinar 2 estratégias de fácil aplicação que eu vejo funcionar diariamente no consultório. Estratégias que podem representar a diferença entre abandonar ou persistir. A primeira estratégia: entenda o seu porquê. Por que você deseja se alimentar melhor? O que motiva essa mudança? E vá fundo, porque se o motivo é a formatura de uma filha, entrar em um vestido de festa ou o casamento de um amigo, ou seja, várias possibilidades pontuais, provavelmente essa razão não vai se sustentar quando as dificuldades começarem a aparecer. E olha, uma coisa é fato: as dificuldades vão aparecer. Então, experimenta fazer um exercício chamado de balanço decisório. Pega papel e caneta, porque você vai precisar. E eu vou te pedir para você mergulhar o mais profundo possível nas suas emoções e responder 2 perguntas. Primeira pergunta: por que eu quero mudar o comportamento? Ou seja, quais são os prós dessa mudança? E a segunda pergunta: por que eu não deveria tentar mudar o comportamento? Ou seja, quais são os contras de mudar? A ideia é pesar os prós e os contras de um determinado comportamento ou mudanças de comportamento, e essas reflexões, gente, elas ajudam, elas aumentam a possibilidade de alcançar a mudança desejada. Agora vem a parte chave. Uma vez que você esteja consciente de seus ganhos e perdas, vem a terceira pergunta, que é a que te direciona para a ação. A terceira pergunta é: quais são as minhas estratégias para superar os contras? E aí eu quero que vocês criem ações para continuar tendo os ganhos atuais e minimizar as possíveis perdas. Então, para facilitar, deixa eu te dar um exemplo.
Eu me lembro de uma paciente que ela queria muito emagrecer, mas com frequência ela exagerava na alimentação noturna. Não estava conseguindo parar. Sabe aquele famoso assim, chegar em casa e ficar beliscando a noite inteira? Você conhece alguém assim? Bom, ao aprofundarmos na primeira pergunta, nos motivos que ela tinha para mudar, além de se sentir bem com o corpo e ter mais disposição, a gente chegou em um motivo bem profundo. Ela queria ser um exemplo de saúde para a filha pequena. Ao analisar os contras de mudar, a segunda pergunta, identificamos que ficar beliscando era um momento de relaxamento que ela tinha ao chegar em casa e que ela não queria perder. E lembra, aí vem o pulo do gato. Quando você identifica o papel que esse comportamento está cumprindo, você pode encontrar outros comportamentos que cumpram o mesmo papel, só que sem as consequências indesejadas. No terceiro passo, ela criou uma lista de diversos hobbies, diversos passatempos que ela poderia experimentar e que fossem relaxantes. E com isso, ela ainda teve um ganho secundário, porque ela conseguiu ainda melhorar também a vida social por conta de alguns dos passatempos. Eu vou te pedir para você ler as suas respostas com frequência e mantenha o seu motivo presente continuamente, porque assim fica muito mais fácil dizer não àquele brigadeiro que não se encaixa no seu propósito. Bom, agora que você tem claro o porquê você deseja mudar, está na hora de colocar em prática a mudança. Vamos então à segunda estratégia, que é exatamente isso, é colocar em prática. A estratégia é comece agora. Então eu vou te pedir para você escolher 3 ações que você se sinta mais apto, mais confortável para começar e comece agora. Esqueça a ideia de deixar para segunda-feira, o Dia Internacional do Começo de Dietas. O que faz a grande diferença entre abandonar e persistir é entender que as condições perfeitas, gente, elas não existem. E que em muito poucas ocasiões elas existirão. Portanto, o momento certo para dar início a qualquer mudança é de fato agora. Muitas das pessoas que sofrem de adições, elas relatam viver um dia de cada vez. E eu acredito que isso seja uma recomendação fantástica para conseguir sustentar um novo hábito. Afinal, depois de vários dias de cada vez, a gente vai construindo uma base extremamente sólida. Agora, e se um dia de cada vez ainda está muito difícil? Então, gente, vive 1 hora de cada vez. E se a minha tentação ela aparecer no próximo minuto? Então, viva 1 minuto de cada vez. E olha só, utiliza esse minuto para mudar o foco. Para você sentir gratidão por estar vivo, para escutar uma música que você gosta, para dançar, para cantar, para fazer qualquer atividade que te traga prazer. E o próximo minuto também. E o outro também. Experimenta fazer isso durante 10 minutos. E olha, eu vou te falar que é bem possível que ao finalizar os seus 10 minutos, a sua vontade tenha passado. E você vai estar um passo mais perto da sua meta e de fortalecer seu novo hábito. Bom, agora eu gostaria muito de ouvir de vocês. Experimentem os exercícios e me contem nos comentários como foram os seus últimos 10 minutos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por assistir. A gente se vê.